Hoje vamos entender uma das histórias mais profundas e impactantes da Bíblia aqui no canal. A Bíblia Explicada. Hoje vamos falar sobre a história de Jó. E a pergunta que atravessa gerações: por que os justos sofrem essa? Não é apenas uma história antiga, é uma resposta para dores atuais, para perguntas que talvez você mesmo já fez. Se Deus é justo, por que tanta dor? Por que tanta perda? Por que o silêncio? A história de Jó não começa com sofrimento, ela começa com caráter. Jó era um homem íntegro, justo, temente a Deus e que se desviava do mal. Ele não era perfeito, mas era fiel. Jó tinha uma família grande, era próspero, respeitado e vivia em paz. A Bíblia deixa claro: o sofrimento de Jó não veio por erro, não veio por pecado oculto, não veio por desobediência. E isso muda tudo. Em um momento que Jó nem imagina, uma conversa acontece nos céus. Deus fala sobre Jó, sobre sua fidelidade, sobre sua integridade. E o acusador questiona: será que Jó teme a Deus por quem ele é, ou apenas pelo que recebe? Deus permite a prova, mas estabelece limites. Jó perde seus bens, perde seus rebanhos, perde seus servos, perde seus filhos, tudo em um curto espaço de tempo. A dor chega como uma avalanche. Mesmo assim, Jó se levanta, rasga suas vestes, cai em terra e adora. Ele diz: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aqui aprendemos algo poderoso. A fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas a prova ainda não termina. Jó perde a saúde, feridas cobrem seu corpo, a dor é constante, o sofrimento é visível. Sua esposa questiona: amaldiçoa teu Deus e morre. Mas Jó responde com sabedoria: receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal, o silêncio. Agora se torna mais pesado. Amigos chegam no início e ficam em silêncio. Depois começam a acusar. Eles acreditam que todo sofrimento é castigo, que toda dor é consequência direta de pecado. Mas eles estão errados. Jó se defende. Ele chora, questiona, clama. Jó não esconde sua dor. Ele não finge força. Ele fala com Deus. Isso é fé real. Jó pergunta: por que nasci? Por que continuo vivo? Por que Deus se esconde? Mas mesmo sem respostas, Jó não abandona Deus. Aqui está um dos maiores ensinamentos do livro. Deus não se ofende com perguntas sinceras. Ele se importa com um coração que continua buscando. O sofrimento de Jó revela algo profundo. Nem todo sofrimento é punição. Às vezes é processo, às vezes é propósito, às vezes é algo maior do que podemos compreender. Deus permanece em silêncio por um tempo, mas Ele nunca perdeu o controle no momento certo. Deus fala, mas Deus não explica tudo. Ele revela quem Ele é. Deus mostra sua grandeza, sua soberania, seu poder sobre a criação. E Jó entende algo essencial. Ele não precisava de respostas, ele precisava confiar. Jó diz antes: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. A restauração vem. Deus honra a fidelidade. Jó recebe o dobro: vida restaurada, família restaurada, esperança renovada. Mas o maior presente não foi material, foi espiritual. Jó conheceu Deus em um nível mais profundo. A história de Jó nos ensina que Deus continua sendo bom, mesmo quando a vida não é, que o silêncio de Deus não é abandono, que o sofrimento não anula a fé, ele amadurece. Se você está sofrendo, essa história é para você. Se você não entende o que está vivendo, Deus entende. Se você sente que está sendo testado, lembre-se: Deus confia mais em você do que você imagina. Nem toda dor é o fim. Algumas são o meio. E Deus continua escrevendo a história. Se esse resumo da história de Jó falou com você, se isso fortaleceu sua fé, se isso trouxe clareza ao seu coração, se inscreva no canal. A Bíblia Explicada. Aqui nós caminhamos livro por livro, história por história, sempre respeitando a palavra de Deus. Deixe seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso e continue conosco, porque entender a Bíblia é entender o coração de Deus. Que Deus te abençoe. E até o próximo conteúdo aqui no canal, a Bíblia Explicada.